Boa noite, meu nome é Franciele, eu sou estudante de licenciatura em informática do IFES. Vou falar um pouco sobre algoritmo genético e citar um exemplo. Otimização é a busca da melhor solução para um dado problema. Consiste em tentar várias soluções e utilizar a informação obtida nesse processo de forma a encontrar soluções cada vez melhores. Os algoritmos genéticos diferem dos métodos tradicionais de busca e otimização, principalmente em 4 aspectos. O primeiro deles seria que os AGs trabalham com uma codificação do conjunto de parâmetros e não com os próprios parâmetros. O segundo, trabalham com uma população e não com um único ponto. Terceiro, utilizam informações de custo ou recompensa e não derivadas de outro conhecimento auxiliar. E o quarto, utilizam regras de transição probabilísticas e não determinísticas. Existem 4 passos para o desenvolvimento de um algoritmo genético. O primeiro passo seria a geração de uma população inicial com indivíduos escolhidos aleatoriamente. O segundo passo seria a avaliação desses indivíduos, um cálculo da função de fitness, usando função objetivo. Terceiro passo seria a seleção dos indivíduos mais aptos. Dentro da avaliação, da geração de uma população e da avaliação, você vai selecionar os indivíduos que estão mais aptos. Passo 4 seria a geração de uma nova população a partir dos indivíduos que foram selecionados. E para o passo 2, operadores, busca, crossover e mutação. Agora eu vou citar, daqui a pouco eu vou citar um exemplo. Os algoritmos genéticos são algoritmos heurísticos de busca inspirados na teoria da evolução, seleção natural e nos processos biológicos envolvidos. Conceitos como meiose, mutação, crossover, o algoritmo praticamente simula a ideia de como as coisas ocorrem com os cromossomos DNA, mas utilizando os dados do problema que você quer resolver. Então, agora eu vou citar um exemplo assim até bem fácil de ser entendido, né? A primeira coisa que a gente deve fazer, que a gente precisa ter, é uma forma de representar os candidatos de preferência como uma sequência de elementos, assim como o DNA é uma sequência de bases. Da mesma forma que na natureza, os primeiros patos, um exemplo, tinham sua sequência de DNA. Você precisa de um primeiro conjunto de candidatos à solução do seu problema. Esses primeiros candidatos você gera à vontade. Afinal, como no caso dos patos, os primeiros não precisam ser muito bons. A seleção natural é que vai transformá-los nos super patos que existem hoje e te ajudar a encontrar uma boa solução para o seu problema. A natureza ela desempenha a seleção natural para os patos. Para o desenvolvimento de um AG, de um algoritmo genético, é preciso bolar um critério de seleção, criando uma função fitness, que é aquele primeiro passo que a gente viu lá atrás. É a seleção da população. Que possa calcular o quanto aquele candidato é a solução. É um bom candidato. Usando essa função, você decide, na sorte, quais indivíduos sobrevivem para a próxima fase, dando mais chances para os que tiveram uma boa nota na sua função fitness. Depois, é hora de misturar o DNA. E pegando um pouco de material genético do pai, misturando um pouco da mãe, o que a gente chama de crossover. E isso precisamos fazer para resolver o problema. Pegar um pedaço das duas soluções sorteadas na etapa anterior e misturar para gerar uma nova solução. E aí se faz isso para gerar diversas soluções filhas, para usar o próximo passo do algoritmo, que é o fim. Por último, né, entra o processo de mutação. Graças a isso, né, você pode ter características novas nas populações existentes. Por isso, nessa etapa, não se pode realizar muitas mudanças, né? Às vezes, nem
podendo muitas vezes nem mudar nada. Deve-se sortear, né, um ou mais pedaços do seu candidato à solução e pode-se ou não fazer algumas mudanças, né? Como já dito, não pode ser realizado tantas mudanças assim. E por fim, a solução mutante. Depois é só aplicar todos esses passos, fitness, crossover e mutação várias vezes, gerando várias soluções. Que se tudo estiver direitinho e a modelagem do problema for boa, pode-se encontrar uma solução para o problema. Pode-se definir algum critério para esse algoritmo parar, como por exemplo rodar até encontrar uma solução boa, o suficiente de acordo com sua função fitness, ou rodar 1000 vezes.